Hoje em festa, por assim dizer, o Tempo Entrevista. Bom dia a todos que nos acompanham todos os sábados. E o nosso convidado de hoje, comentava aqui em off, se é uma pessoa que faz parte da história do rádio, se é uma pessoa que eu tenho profunda admiração, porque muito do que acontece hoje, essa pessoa já fazia no período que estava no rádio há muito tempo atrás. Mas eu não vou falar muito, eu quero ouvi-lo. É uma grande oportunidade de estar aos microfones da Rádio Tempo hoje. Nosso convidado, que vai dizer seu nome, vai falar um pouco sobre ele, e vocês vão identificá-lo, porque ele faz parte da nossa história, tanto do rádio como da cidade. E uma grande observação: amanhã é dia do professor, e esse convidado nosso é um grande professor também, já aposentado, também já ajudou muitas pessoas. Muito bom dia. Muito bom dia, ouvintes da Tempo FM. É um prazer muito grande, em primeiro lugar, Augusto, desejar a todos um excelente final de semana, e a nossa satisfação estar aqui a convite seu para participar desse bate-papo informal, falando de diversos segmentos representativos, não somente de Juazeiro, mas de toda a região do Cariri. Eu sou o Albis Filho, o Albis Sobreira Filho, que já milito no rádio há 47 anos. Há uma inclinação, todo mundo tem que ter, para determinadas profissões, ou para todas as profissões, tem que ter uma inclinação. E a minha família, a família Sobreira, ela sempre foi inclinada para os meus artísticos. E a gente, desde garoto, acompanha a rádio, e sempre na nossa veia, apesar da gente ter sido professor no estado, aposentado já, uma área de geografia, pós-graduação, planejamento educacional, pela Universidade Salgado de Oliveira, temos aula no estado ainda durante 21 anos, trabalhamos no Sistema Verdes Mares de Comunicação na década de 80, fomos correspondentes aqui durante 8 anos, trabalhamos na página regional do Diário do Nordeste, enfim, fizemos aquilo que a gente estava dentro do nosso modo de ver, da nossa formação, da nossa inclinação para as atividades jornalísticas. Mas eu confesso aos senhores e senhoras, ouvintes da Tempo FM, que, sem sombra de dúvidas, o rádio sempre me fascinou, sempre eu tive assim uma adoção muito grande pelo rádio. Eu debrucei o rádio, eu fiz no rádio de tudo, eu fui operador de áudio, eu não sabia nem mexer na datilografia. Olhe bem o tempo, hein? Datilografia na finalzinho da década de 60 para começo dos anos 70, depois eu fui rádio escuta, depois eu fiz parte de uma equipe esportiva, onde eu começara a minha vida radiofônica, dando os primeiros passos em 1969, na nossa querida Rádio Progresso de Juazeiro. Eu tenho 47 anos de profissão, mas a gente não pode esquecer as coisas boas, dos quais eu tenho 40 anos de Rádio Progresso de Juazeiro, como funcionário da casa. 1º de abril de 1970, minha carteira foi assinada por Dr. Geraldo Menezes Barbosa, graças a Deus aí, com seus 93 anos, e de lá para cá eu fiz parte de diversos movimentos em Juazeiro. Por exemplo, nós formamos em 1970, no auge do estádio Mauro Sampaio Romeirão, uma equipe esportiva, com aqueles meninos, aqueles adolescentes. Carlos Alencar era o mais velho da equipe, o mais experimentado, Wilton Bezerra comentando e começando na área esportiva, João Eudes e José Cunha, ambos já se foram, faziam o setor de campo, eram chamados pistas, e Albis Filho no plantão esportivo. E nós tiramos a nossa co-irmã, Rádio Iracema, também, Augusto e ouvintes, com uma boa equipe esportiva, A gente tinha Luiz Carlos de Lima, narrador, Boaventura, comentarista, Paulo Duarte, e Lúcia Menezes, lá embaixo, na pista, e Cícero Antônio.
Mas todas as vezes, a gente não tinha essa avalanche de pesquisa como se tem hoje, mas todas as vezes que a gente tocava lá no estúdio da Rádio Progresso, o sinal dos 13 jogos da loteria esportiva, a gente tinha uma medição de como a audiência da Rádio Progresso já desfrutava naquela época. Então, fatos memoráveis, né? Eu fui uma espécie de assessor de imprensa da Associação Comercial de Juazeiro, sem ser comerciante. Eu fui uma espécie de assessor de imprensa de várias diretorias do 13 Atléticos Juazeirense. Na época, apresentei inúmeros cantores, Aldemar Dutra, Gerard Adriane, Vanderlei Cardoso, Nelson Gonçalves, Aguinaldo Timóteo, Renato, Fíveres e outros mais, que me fogem à memória neste momento. Então foram fatos marcantes. Eu lhe confesso, já nesse tempo todinho pelo rádio, eu confesso aos ouvintes da Rádio do Tempo, eu tenho muito mais alegria no rádio do que tristeza. O rádio me proporcionou momentos agradáveis. Não foi o dinheiro que me colocou na frente, ou não deve colocar o cidadão ou a cidadã em quaisquer que sejam as atividades. É você estar na fila do banco, é você passar no logrador público. Você que é o Albis Filho? Sou. Todo dia eu lhe escuto lá na Rádio Progresso. Eu tomo café ali escutando. E esse tomo café ali escutando, hoje eu estou prestando os meus serviços profissionais na Rádio Verde Vale, de segunda a sexta-feira, de 6h30 às 7h30. E no dia desse, eu estava na fila de um banco e uma senhorita disse: mamãe, é ele. É ele. Meu filho, ele é muito diferente lá da rádio. Aí, quando ela saiu do caixa eletrônico, eu também, a filha disse: você é o Albis Filho? Eu digo: sou. Aí ela me deu um abraço. Ela disse: eu pensei que você era um moreninho, neguinho, de bigode. Vixe, como você é diferente. Todos os dias eu lhe escuto. São essas coisas, Augusto, e eu vi se dá tempo, que fazem com que a gente se estimule, né? O rádio é o maior veículo de comunicação de massa. Eu dei 2 cursos para radialistas, para os futuros colegas de rádio. Eu disse: tudo que você pensar no rádio, ele é instantâneo, é prestador de serviço. Estão dizendo que quando o fim do mundo se acabar, quem vai dar a primeira notícia é o rádio, né? Então, são fatores extremamente importantes. E eu confesso aos senhores, nesses meus 47 anos de rádio, dos quais 40 de jornalismo, eu tive muito mais alegria do que tristeza. Desculpa interrompê-lo, que ouvi-lo é uma aula para todos nós, é um relembrar de tantos serviços prestados. Já dizia em off aqui, 47 anos de rádio, para quantas pessoas não se falou o Albis Filho? Albis Filho, aqui está a Hanna, filha do Dr. Baltazar, que quer que você dê um alô para ela. Pois não, é um prazer. Eu conheci aqui o Dr. Baltazar, né? É a filha dele. É a filha dele, né? Hanna. Hanna, né? Filha do Dr. Baltazar. Tudo bom? Pois é, um prazer muito grande. Albis, só para ajudá-lo nesse relembrar, dizia eu em off também, qual é o seu nome? Que o Albis Filho, o nosso Albis Filho, que está diante de mim aqui, que acompanhei quando adolescente, foi um dos primeiros âncoras. Obrigado. Hoje se fala em âncora. Inclusive, eu vou provocá-lo. Hoje relembrando essa situação do âncora, na capacidade que tem o nosso querido Albis Filho, jornalística, né? A capacidade jornalística, também é professor. Eu queria que o âncora, que sempre, o jornalista de hoje também, como você vê essa situação dessa liberdade do ensino do gênero, dessas exposições em museu para crianças, com acompanhamento dos pais, como professor, como jornalista, como pai, como o olhar do Albis Filho para essa situação que nós estamos vivendo hoje, na pseuda fala de abertura de mentes, de compreensão, de falta de preconceito. Você levar crianças para corpos nus, né, para exposições de arte, e na sala de aula, o banheiro comum a todos. Albis Filho.
Olha, eu vejo assim com muita tristeza. O Papa João Paulo II, Augusto, ele já dizia com muita propriedade, e poucas pessoas no mundo inteiro, Paulinho Silva, meu grande amigo, meu bom Paulinho, ele dizia com muita propriedade o seguinte, que tudo na vida está na família. A família é a base de tudo. Se você tem uma família que não é uma família ideal, uma família concentrada, uma família que respeita, a gente tem que ter dois princípios básicos. O primeiro é temer a Deus, é ser temente a Deus. E o segundo é respeitar o próximo. Eu sempre tive, tenho e terei, até o fim da minha vida, esse balizamento. Se eu não respeitar, se eu não temer a Deus, se eu não temer ao próximo, eu vou temer a quem? Então o Papa João Paulo II andou apregoando pelo mundo inteiro exatamente a família que é a base de tudo. Então hoje a gente sente um distanciamento dos pais com os filhos, a gente sente. Aí eu estou falando na criança, você está falando na criança, estou falando, dando um exemplo aqui palpável, de sua santidade, o Papa João Paulo II, né? Então, se você não tem um relacionamento com seus filhos, não sabe como é que ele está na escola, que hora ele chega em casa, né? Não quer saber de nada, bota o carro dele e vai embora, o filho, a família fica para lá. Você vai numa churrascaria, que é um momento de você conversar com seus filhos, eu sou contra não, jamais seria contra o celular, mas não tem uma conversa. Eu presenciei uma vez lá no Crato, com uma amiga minha, chegaram 5 pessoas, o casal e mais os 3 filhos. E eu fiquei olhando, fiquei observando. O pai, o garçom veio, o pai disse, traga-me 2 Coca-Colas. O cidadão trouxe, o garçom. E cada um no celular. E olhando. Eu digo, seria um momento, meu filho, minha filha, aí onde entra. Meu filho, desliga um pouquinho o seu celular. Como é que você está na escola, hein? Como é que você está na faculdade? Pois olha, o garçom veio de novo, ele mostrou o cardápio, escolheram, comeram, pagaram a conta, ele pagou a conta e foram embora. Eu digo, não era uma oportunidade para você falar ali na churrascaria, pedir 5 minutos e fazer uma indagação a cada um? Ou não era? Eu acho que sim. Então há um distanciamento muito grande, eu acho. A nossa juventude, ela está sequiosa, ela está querendo buscar um horizonte. Muitos estão, mas pela situação vivida, pela situação amargosamente que nós experimentamos no país, eu particularmente, não vejo muito perspectiva. Exatamente por isso. Porque quem deveria dar bom exemplo, não dá. Qual é o estímulo? Você veja aí o Enem, atualmente. No ano passado, para este ano, 2 milhões diminuíram. Eu fiz até um comentário essa semana no meu noticiário. Li a notícia, eu sempre gostei de se enxerir e sair da leitura e dar a minha opinião própria, que muitas vezes é perigosa. Mas é o âncora. Mas eu tenho 47 anos de rádio, quase 40 de jornalismo. Ninguém sabe o que disse. Hein? Ninguém sabe o que disse. Né, Paulinho? Né, Paulo Silva? Nós temos aqui a presença do Paulo Silva. Amigo Paulo, nosso. fica à vontade e quiser fazer alguma pergunta ao nosso querido Alves. Então, o que é que acontece? Eu dizendo lá, porque houve o decréscimo de 2 milhões com relação ao Enem do ano passado. Você tem que fazer uma análise conjuntural. E essa análise conjuntural, eu disse lá no meu comentário, posso estar até enganado, uma dessas análises é exatamente a falta de estímulo do jovem. Cadê os concursos públicos que não tem?
terceirizado, não só contra a terceirização, não. Mas qual é a oportunidade que você vai ter de comprar uma casa? Se você não sabe, você vai passar 6 meses, 1 ano. A reforma trabalhista, como é? Eu acho assim, na área de humanidades, eu sou formado em geografia, na área de humanidades, pouca gente hoje, na maneira de dizer, quer ser professor. Quer ser professor. Porque é uma coisa que não tem perspectiva, a não ser um professor universitário, um professor de PhD, mas um professor de ensino, a minha concepção. Você vê aquela Universidade Regional do Cariri abarrotada. Eu quero ser professor, eu quero ser pedagogo, eu quero ser isso, eu quero ser geógrafo, eu quero ser historiador. Mas a coisa, Augusto, infelizmente, uma das coisas que eu acho que concorreu para esse decréscimo do Enem foi a falta de estímulo e a perspectiva que o país não está dando para a turma jovem. Eu me inquietei aqui porque eu não quero perder a oportunidade de falar a você sobre uma questão que me inquieta muito. Todo o programa eu repito. Eu estou diante de uma pessoa que sempre trabalhou isso e acompanhava no jornalismo. Nós vamos ter eleições agora, importantíssimas, porque vão criar as leis. Ainda recentemente, lá no STF, no comentário do ministro, ele disse assim: ora, eles criam as leis, nós aqui debruçamos-nos na lei criada, que é a maior que a Constituição. E pelo olhar da Constituição, a regra é esta, o comportamento é esse. Nós julgamos pela Constituição criada pelos próprios políticos. E eu te pergunto, a tua inquietação, tantas eleições, coberturas do Óbvio Filho, conhece a política nacional, conhece a regional, conhece a estadual, a municipal principalmente. Nunca se deu tanta importância a essas eleições, não se dá. E tudo é decidido lá. Essa liberdade das crianças verem o que não podem ver, ir com as escolas, ir com os pais. Tudo isso está na Constituição e nas leis. E as eleições ocorrem há pouco. Está bem, estamos às vistas das eleições. Qual a importância na tua ótica, já com esse comentário que eu fiz? Você comungaria com esse raciocínio que a eleição para deputado e senador são as mais importantes, porque criam as leis que vão nos guiar e colocar regras no nosso comportamento, nos nossos direitos? Olha, eu acho o seguinte, a situação do país é uma situação, eu não vejo a priori, eu não vejo a princípio assim, um líder nacional. Para começar, o Brasil não tem uma reforma política, tem uma reforma tímida. Todas as reformas que foram feitas no país, que eu sei, todas elas foram tímidas. Foram tímidas, Augusto e ouvintes. Por exemplo, o país tem um amaranhado de partidos políticos. Para quê? Parece que são 36 partidos políticos. Já passou? 35. Hein? 35. 35. Pois é, por causa de um eu perdi. 35, mas 35, 36 é um amaranhado de partidos políticos. Vai ser 35. Tem um fundo partidário que eles recebem. Tem gente que vive só de política. Política não, de politicagem. Porque política é uma ciência. Política é aquilo que você faz o quê? A política é o bem coletivo, né? É o bem coletivo, é o bem comum. A política é assim, no meu entender. Então, a política é dessa maneira porque eles querem. Porque eles querem. Cadê que coloca no país o voto facultativo? Você vai votar se quiser. Cadê que coloca? Inclusive, cadê que diminui os partidos políticos? A questão que foi comentada, não existe voto obrigatório, não é? Você é obrigado a comparecer, mas vota em quem quiser. E o voto não obrigatório é quem tem mais de 70 anos, né? Esse não pode, se não quiser, não vai nem lá. Mas eu queria ver se colocasse no país, era o voto obrigatório. Viu? Meu querido Alves, meia hora. Meia hora vai-se embora, né? Tanto tempo. Meus agradecimentos, mas eu queria que você, com suas palavras finais agora para os nossos ouvintes, tanto conteúdo, tanto conhecimento, tanta história. Meia hora é pouco, né? Meia hora é pouco. Mas assim mesmo, rádio é tempo, né? Em primeiro lugar, eu já agradecer a você.
a deferência do convite, É a jogada que você tantas vezes necessárias que você quiser, da nossa amizade, do nosso apreço, do nosso carinho, seu irmão, que a gente se conhece, desde a Rua Santa Luzia, né? Sim. Ali perto de Madeiro do Doce, Madeiro do Alexandre, né? Desde o Doce, né? Então, nós agradecemos pela oportunidade e, acima de tudo, dizer da nossa satisfação, da nossa alegria. Paulo Silva, o Paulinho eu conheço, e eu gostaria de relembrar um fato aqui, se vocês me permitirem. É um fato, viu? É um fato que eu nunca me esqueci. Que um cidadão aqui, chamado Ciro Calor, que você, eu acho que era compadre do pai de vocês. E ele tinha um programa, Paulo Silva, e ouvintes, na Rádio Progresso, show das 20 aos sábados. E o pai de vocês tinha uma padaria ali perto de Madeildo. E ele vinha da Rua Nova, onde eu nasci, na Doutor Flora, para pegar ali a Santa Luzia e ir para a Rádio Progresso. E viu teu pai. Aí parou a bicicleta, encostou no paralelepípedo, abraçou e tudo e tirou o clarinete e foi para a Rádio Progresso. Quando começou o programa lá, ele com o clarinete e Carlos Macedo ao violão, ele deu boa noite ouvintes. Estamos começando. Ele lia a publicidade, como ele lê hoje, testemunhal, né? CC gravar, CC é o break. Aí ele disse, olha, nós estamos aqui por conta de fulano e tal, fulano tal, fulano tal. Agora, se você quiser comprar eletrodomésticos, aí você não tem problema não. É verdade. Você tem lá na Eletroviana, na Eletrogondim, Zé Heleno Gondim, Gondim Aníbal. Lá você dispõe de um vasto sortimento. Ele lendo testemunhal naquela época. Você tem lá liquidificadores, ferro, cadê minha bicicleta? Mas Paulo, ele saiu da rádio, desceu aquelas escadas ali do banco. Ele não sabia se ia pular de esquerda, que era com a padaria. Cadê minha bicicleta? Ele tinha deixado e o pai dele tinha guardado. Eu nunca me esqueci disso. As coisas gostosas do rádio há muito tempo, né? E, se você me permitir, a melhor do rádio. Eu posso contar essa? Paulo Silva me dá um tempinho? É bem rápido. Paulo Silva, o seu Coelho foi fazer uma transmissão em Missão Velha, a chegada do governador Virgílio Távora. E tinha Chico lá, que botava rádio lá, que era o controlista, de 5 da manhã às 10. Às 10. De 10 ao meio-dia, Toinha Alves, irmã do seu Coelho, assumiu o controle. E ele deu os flashes lá de Missão Velha, daqui a pouquinho, governador Virgílio Távora estará aqui com a sua comitiva e tal. Quando foi 11 horas, Chico, já morto de fome, Toinha não compareceu. E tinha o Jassana Lanches, eu não sei se você chegou a conhecer, que era de Dona Albertina. Dona Albertina e seu Zé. E a gente já estava, o Almeida tudo lá, ali no Emo Oliveira. Aí ele foi na porta lá, aí rodeou, olha, era bem que é o Jornal Nacional. E ele era tato. Atenção, seu Coelho e Missão Velha. Aí o cabelo, ei, estou chamando o seu Lê José. Aí as coisas gostosas do rádio, porque tem que encerrar com isso. Aí é isso. Ei, estou chamando o senhor. Alô? Aí quando ele disse era Chico, aí ele ficou brabo, né? Diga, Chico. Ele disse, senhor Coelho, 11 horas, e Dona Antoninha não chegou ainda, eu estou lascado de fome. Aí seu Coelho disse, Chico, faça o seguinte, fecha a porta principal da rádio, vá lá no Jassana Lanche, merende, tu já pensou, e retorne ao seu posto de trabalho. Disse, vou nada. Dona Albertina disse que não vendia mais fiada radialista. Mas, rapaz, é tanta coisa gostosa no rádio, né? Muito obrigado, eu também voltei para aí. É o Jucimar Lima que está ouvindo. Jucimar Leite? Lima. Corretor de imóveis. Ah, Jucimar Lima, aqui é Luzinete. Manda um abraço, tá bom, Luzinete? E sente saudade de você. Um abraço e você sente saudade da Rádio Progresso. É a vida, né, Paulo? Alves Filho, nosso tempo. Paulinho já está nos olhando. Eu também foi o tempo aqui, mas Paulo, parece que Paulo gostou da coisa. Aos ouvintes, um bom dia, um bom final de semana, os agradecimentos do Tempo de Entrevista de Alves Filho, que é um grande orgulho estar com ele aqui, uma alegria. E um abraço a todos, até o próximo sábado. Fiquem com Paulinho Silva hoje, né, Paulinho? Hoje excepcionalmente Paulo Silva. Paulo Silva, segue com vocês. Obrigado. Obrigado, Augusto. Bom dia, Alves.